Olá, belíssimos seres originados de um longo processo de evolução. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o maior fight da ciência, o lamarquismo versus darwinismo, ou darwinismo versus lamarquismo. Tanto faz a ordem? Vamos lá então. Por muito tempo, o homem acreditou que todas as coisas, enfim, todos os seres vivos, tudo que nos cerca, era criação divina. Então, no cristianismo, Deus teria criado o mundo e todas as coisas, tá? Já no evolucionismo, que é uma outra teoria aí do surgimento de tudo, a gente vai ter todo um processo de evolução dos seres vivos acontecendo. Então, são duas teorias diferentes, mas que hoje a gente já sabe que o evolucionismo é o que tem provas científicas de que aconteceu. E aí, ainda lá no passado, a ciência descobriu que não era verdade que Deus tinha criado todas as coisas e passou a buscar as respostas que dessem um norte para o mistério da evolução, né? Que na época nem tinha esse nome. Os caras queriam entender da onde que saiu tanto bicho e tanta planta diferente. E aí a primeira pessoa que estudou esse assunto a fundo e conseguiu publicar alguma coisa foi Lamarck, né? Cujo nome completo era Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck, que era um naturalista francês, tá? Pode chamar de Lamarck, meu íntimo. A partir de diversas observações, Lamarck elaborou aí duas leis evolucionistas que ficaram conhecidas como a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E as duas ele publicou num livro chamado Philosophie de Zoologie. É francês, né, gente? Enfim, Filosofia da Zoologia. Lamarck acreditava que os animais, enfim, todos os seres vivos, eles tinham órgãos que, quando eram utilizados constantemente, ou seja, você usava muito, eles se desenvolviam mais, enquanto os que não eram utilizados se desenvolviam menos ou até se atrofiavam, né? Paravam de funcionar ou deixavam de existir. Então, nessa teoria, as características que eram adquiridas ao longo da vida de um ser vivo eram passadas para os seus descendentes. Então, é como se, vamos dar um exemplo, você malha muito, você vai para academia, tem muitos músculos, e aí você tem um filho. E esse seu filho nasce musculoso, segundo a teoria de Lamarck. Então, tudo que você conquistou, abre aspas, de características diferentes ao longo da sua vida, serão passadas para o seu filho, por mais que isso não esteja no seu DNA. Né? Nessa época, os caras nem sabiam o que era DNA. Então, se você pintasse o cabelo de rosa, o seu filho nasceria com o cabelo rosa. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas naquela época era a primeira teoria que refutou aí a teoria criacionista e que dava alguns passos até uma teoria verdadeira, que a gente já vai, enfim, conversar melhor sobre ela. As girafas de Lamarck. Por que girafas? Girafa foi, acho que, o animal mais, assim, evidente, mais misterioso para os caras na época em relação à evolução, porque eles queriam entender por que o pescoço da girafa era tão grande, né? Então, na teoria de Lamarck, quais eram as observações dele? Existiam, então, para ele, no passado, girafas que tinham um pescoço curto e girafas que tinham um pescoço mediano, certo? Essas girafas precisavam esticar o pescoço para poder pegar comida. Afinal, elas comem folhas de árvores e as árvores eram muito altas. Então, essas girafas precisavam ficar esticando o pescoço para conseguir comer. E aí, de tanto que elas esticaram o pescoço, o pescoço delas ia crescendo. Isso ainda em vida, tá? Uma mesma girafa, ao longo de sua vida, ia ficando com o pescoço cada vez maior, porque ela precisava ficar esticando esse pescoço para poder comer. E aí, quando essa girafa, com o pescoço aí super desenvolvido, tinha filhotes,
esses filhotes já vinham com o pescoço longo. E aí, durante todo um processo de muitos anos, as girafas deixaram de ter pescoços curtinhos e passaram a ter pescoços muito longos. Essa é a teoria de Lamarck, tá? Beleza. E aí, chegou um cara que refutou quase tudo que Lamarck falou, né? Que é Charles Darwin, Charles Robert Darwin, né? Que é um naturalista britânico. A teoria dele só conseguiu se... Como é que eu vou dizer? Ela só conseguiu ter sucesso, enfim, acontecer, porque estudos anteriores vinham acontecendo. Ele não chegou lá do nada e falou, toma aqui, essa é a teoria da evolução correta. Claro que não, tá? Precisou de muitos e muitos anos de estudo e muitas pessoas vieram antes dele, né? Lamarck sendo a mais importante. Mas, enfim, alguns pesquisadores já falavam sobre a evolução das espécies, além de Lamarck, mas Darwin foi o primeiro que teve provas científicas irrefutáveis para explicar o mecanismo que torna essa evolução possível, que a gente vai chamar de seleção natural, tá? Por causa disso, ele se tornou um dos pensadores, enfim, cientistas mais importantes da história. Mas, como eu falei, ele não chegou lá e falou, toma aqui a teoria da evolução, né? Ele embarcou numa viagem aí por 5 continentes, fez centenas de experimentos e ficou aí 20 anos lapidando as ideias dele. Então, ele é autor, como eu falei, da teoria da seleção natural e, segundo essa teoria, segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio ambiente têm maiores chances de sobreviver do que os menos adaptados. Logo, se eles sobrevivem mais, eles têm um número maior de descendentes, tá? Então, ele entende que na natureza a gente tem uma luta constante pela sobrevivência e a seleção natural faz parte de todo esse processo. Então, aqui a visão de Darwin em relação às girafas. Então, para ele, existiam no passado girafas com diversos tamanhos de pescoço e a comida permanecia na copa das árvores, então a comida permanecia alta. E aí a gente já tinha girafa com pescoço longo, com pescoço que podia alcançar essas folhas nas árvores, né? Então, como essas girafas que eram maiores conseguiam se alimentar melhor, elas logo viviam por mais tempo e conseguiam se reproduzir mais. E a partir do momento que você tem mais girafas do pescoço longo se reproduzindo e vivendo por mais tempo, você vai ter mais filhotes de girafas de pescoço longo, certo? Então, nesse momento, os filhotes de girafas de pescoço longo se tornavam a maioria, né? Porque os pais deles eram adaptados a esse meio. E, enfim, foi assim que as girafas de pescoço curto foram morrendo, né? Se reproduzindo cada vez menos. E as girafas de pescoço longo aí tomaram conta do pedaço e estão aí até hoje. Outro exemplo, para ficar mais claro, vamos imaginar que a gente tem insetos que são verdes e insetos marrons, e eles servem de alimento para um tipo de pássaro. Esses insetos, ambos, tanto verde quanto marrom, vivem no tronco da árvore. Só que o inseto marrom ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem dele? Ele consegue se camuflar no tronco da árvore, já o verde não. E aí o passarinho vem voando, ele vê primeiro o inseto verde, ele nem nota o inseto marrom. Então ele vai comendo inseto verde, inseto verde, inseto verde, e os marrons vão sobrevivendo, né? E aí desse modo, os insetos que eram marrons, apresentam essa vantagem, né? Acabam morrendo mais tarde, chegando na idade reprodutiva e tendo seus filhotes, né? Se reproduzindo mais e passando a característica da cor marrom para frente, aumentando o número desses indivíduos marrons que são mais adaptados a esse ambiente que tem um pássaro como predador. Tudo bem? Aí aqui um mapa mental para a gente se localizar então. Então, teorias da evolução,
Para o darwinismo, o meio ambiente seleciona as variações pré-existentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ambiente vai selecionar através da lei da seleção natural. Então, vai filtrar as variações mais adaptadas para aquele ambiente. Então, se você tem, por exemplo, se você odeia calor e o seu colega adora calor e vocês dois vão para um lugar que é muito quente, o seu colega que adora calor vai ser muito mais adaptado do que você que odeia o calor, né? Então, o ambiente, nesse momento, selecionou entre você e seu colega quem era o mais adaptado, né? Então, quem tem a maior chance de sobrevivência nesse ambiente é o teu colega que gosta de calor. Você que não gosta tem mais chance de morrer. Logo, ocorreu aí um processo de seleção completamente natural. E só para deixar claro, a teoria do darwinismo, ela é a mais aceita hoje e a gente já tem evidências científicas aí irrefutáveis de que foi assim que aconteceu o processo de evolução, mas Darwin deixou algumas lacunas, porque ele não explicava como é que os indivíduos que tinham maior adaptação passavam para frente essas adaptações. Isso só foi descoberto muito tempo depois com o desenvolvimento da genética, tá? Que a gente viu que essas adaptações estavam no DNA dos seres vivos, que é passado para os outros filhotes, enfim, num processo que vocês ainda vão aprender mais pra frente. E aí, o lamarckismo, então, que é a teoria que vai pro fight com o darwinismo, coloca que o meio ambiente determina a evolução daquele ser vivo. Então, o ser vivo precisa evoluir ainda em vida para se adaptar àquele ambiente e que essas evoluções que ele desenvolveu passam para frente para os seus filhos, né? E aí a gente tem duas leis, que é a lei do uso e desuso. Então, os caracteres que eu uso mais vão se desenvolver e os que eu uso menos vão entrar em atrofia, não vão se desenvolver. E a transmissão dos caracteres dos caracteres adquiridos determina que tudo que você adquiriu de adaptação em vida será passado para o seu filho. Só que a gente sabe que isso não acontece porque essa passagem acontece por meio do DNA. E aí, se você adquire uma adaptação ao longo da sua vida, você não transforma o seu DNA. Ela vai ser uma adaptação externa, né? Como ter músculos, como pintar o cabelo, como colocar uma lente de contato. Essas coisas não alteram o seu DNA. Então, não tem como você passar essas mudanças para os seus filhos, tá? Você só vai passar para frente o que está no seu DNA, que é o que determina as leis de Darwin. Bom, sobre lamarckismo e darwinismo é isso por hoje. Se vocês ficarem com dúvidas, coloquem aí nos comentários. E bons estudos!